está bem? Sim. Nós temos, o objetivo desta sessão é, mais uma vez, portanto, passarmos em revista os indicadores, os critérios e alguns projetos que ainda são possíveis de concretizar até a data final da candidatura, como sabem, a 15 de janeiro. Se calhar para alguns já é um pouco repetido, têm estado a participar noutros, efetivamente noutras sessões. No entanto, como também temos pessoas novas aqui, pelo menos pela inscrição notámos isso, vamos tentar ser claros, falar-vos um pouco de tudo, quer dos critérios, quer o que é valorizado, e depois, se tiverem realmente dúvidas, coloquem, podem interromper a apresentação, ligam o som e pedem para interromper, porque eu vou fazer indicador a indicador e pode ser mais fácil explicar quando estamos a falar do referido indicador, ou também podem ir pondo questões no bate-papo, ali os colegas a Tânia e o Gonçalo também podem ir respondendo. Pronto, e basicamente é isso. Era também lembrar-vos que não deixem para o fim a candidatura, vejam se conseguem submetê-la antes de Natal, porque ficam mais descansados. Qualquer dúvida estamos sempre ao dispor. E pronto, basicamente era só estes assuntos prévios. Eu vou então partilhar aqui o meu ecrã com a apresentação que trazia. Penso que já estarão a ver. Estamos a ver. Pronto, vamos fazer então uma breve introdução. Como vos disse, estejam à vontade para interromper, colocar questões no bate-papo. Eu no bate-papo não posso responder porque não consigo enquanto tenho a tela projetada, mas se quiserem também interromper a viva voz, não há problema nenhum, antes pelo contrário. Estamos aqui precisamente para tirar dúvidas. No final, se quiserem, podemos entrar na plataforma, se acharem necessidade. Não tínhamos previsto isso, mas também podemos fazer isso. Pronto, começando então, dizendo-vos, pronto, vamos falar um pouco do enquadramento, do que se passou anteriormente e mais concretamente da calendarização, indicadores desta edição. Pronto, já sabem que isto é um programa que surge no âmbito de uma organização não governamental, que é a Associação Bandeira Azul, que faz parte de uma família de 70, atualmente já são 77 países do mundo, e temos alguns programas em comuns. A Ecofreguesia é um programa que nasceu e também neste contexto, e portanto, no fundo é um programa de educação para a sustentabilidade, mas dirigido principalmente às autarquias. Isto no conceito de que, de facto, o indivíduo, a família, o bairro e a freguesia são aspectos essenciais para que a sustentabilidade tenha um caráter transversal e, portanto, se estenda desde a ação local até a ação global. Obviamente que há problemas de impacto global, como as alterações climáticas, por exemplo, mas se não fizermos as ações a nível local, não será possível. Também acreditamos que, de facto, a educação para a sustentabilidade deve ser feita não só aos cidadãos, também aos atores locais, portanto, às forças vivas de cada região e também principalmente aos decisores. Portanto, quem toma decisões, se estiver imbuído do espírito e tiver o conhecimento e tiver a vontade de ser mais sustentável, com certeza que os projetos e que todas as ações que vai desenvolver estão alinhadas com esse princípio. Portanto, é neste sentido de tentar sensibilizar, informar e também dar a conhecer outros aspectos da sustentabilidade, principalmente aos decisores, portanto, nomeadamente aos presidentes e à gestão da junta de freguesia, neste caso, e também aos atores locais. Mas claro que o programa tem que envolver toda a gente e o sair da freguesia para a população é fundamental, porque só com o envolvimento das pessoas é que é de facto possível implementar. Pronto, ele está em linha com os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Obviamente que o 11, Cidades e Comunidades Sustentáveis, é aquele que se articula mais com este projeto, né? Portanto, e com as metas deste ODS, portanto, aumentar uma urbanização mais
inclusiva e sustentável, reduzir o impacto negativo das urbanizações, por aí fora, não vos vou estar a amassar com isto. Gostaria, sim, de detalhar um pouco as vantagens em participar no projeto e que, ao mesmo tempo, se ajustam aos objetivos, não é? Portanto, por um lado, os objetivos que se pretendem atingir acabam por ser vantagens para quem está a participar, portanto, consegue compreender e conhecer melhor o desempenho da sua autarquia, é obrigado a sistematizar e a analisar o que faz em termos de sustentabilidade, é também uma ferramenta que ajuda depois a tomar decisões, portanto, a decidir por ações que possam caminhar mais nesse sentido. Ao mesmo tempo, ela apela a sinergias lá está, com as forças vivas, não é? Portanto, com os parceiros locais, sociedade civil, escolas, etc., permite, ou pelo menos dá a conhecer formas mais eficazes de gerir as infraestruturas e serviços à população, de promover a proximidade, de implementar projetos e ações no sentido da sustentabilidade, alguns com condições mais favoráveis, nomeadamente aqueles com que temos também já acordos com outros parceiros, ou por nós, ter acesso à partilha de experiências e boas práticas e, por último, claro, ver reconhecido e divulgado o trabalho que é desenvolvido na freguesia. Este ano, ainda mais com os parceiros que temos, portanto, quando for atribuída a bandeira, haverá de facto uma grande comunicação a nível nacional desse facto. Este projeto, portanto, tem, entre outros, estes mentores, digamos assim, é um grupo de peritos que esteve desde a sua origem e tem vindo, portanto, a acompanhar o projeto, fazem também parte do júri que avalia depois as vossas. Ele nasceu, efetivamente, de... Já conseguiu, correto? Pronto. Alguma questão? Desculpem, alguma questão? Não. Creio que não. Margarida, cá embaixo, ao pé de onde diz enquadramento, vê-se uma linha cinzenta, não sei se consegue apagar ou se consegue ver também uma linha não, cinzenta. Está tudo bem, okay. tudo bem, não te preocupes. Pronto, estava então a dizer que este projeto surge de facto no fundo, do resultado de uma candidatura a um concurso. A ideia não surgiu do nada, nós já estávamos a trabalhar este conceito ao nível dos municípios e de facto foi no fundo o ajustar esse conceito ao nível da freguesia. Portanto, depois de ter sido aprovado, houve um período longo de preparação do projeto, que durou cerca de 4 anos, com sessões participativas, inquéritos à população, projetos piloto e depois, em várias freguesias do país com diferentes tipologias, algumas continuam connosco e ainda bem, portanto continuam de facto a candidatar-se, e foi, digamos, a fase inicial, os vários projetos que nos permitiram também ter um melhor conhecimento de como é que funcionavam então as freguesias, e depois do Prémio Nacional tivemos então, no final, a primeira edição, foram atribuídas as primeiras bandeiras, tivemos uma segunda edição com a atribuição de galardões em 2019, com 52 freguesias que foram galardoadas, das 86 que concretizaram a candidatura, e estamos agora na terceira edição, portanto 2019-21, ou melhor 2021, em que, portanto, no fim do ciclo destes 2 anos, submetem então a candidatura. Neste momento temos cerca de 120 freguesias candidatas, esperemos que todas as concretizem essa candidatura até 15 de janeiro. O ano passado, portanto, da última edição, estas foram as freguesias e as respectivas pontuações, portanto temos ali 4 freguesias que se distinguiram como as mais pontuadas. Isto não pretende de todo fazer um ranking, mas, portanto, no fundo é o resultado em intervalos do que foi obtido. Tivemos um evento que decorreu em Braga, infelizmente este ano temos um evento previsto, mas ainda não sabemos muito bem como é que vai acontecer devido a todos os condicionantes. Este é o mapa das ecofreguesias atuais, no fundo aquelas que em 2019 foram galardoadas. Em relação aos indicadores, no conjunto da avaliação das freguesias participantes na última edição, a média foi de 51%,
queremos que este ano, nesta edição, vamos conseguir em conjunto uma média superior, portanto o participar neste programa é também procurar o progresso, portanto é partir de um ponto, de uma determinada base, na próxima edição, pronto, ir melhorando, desenvolver mais ações e ter políticas mais sustentáveis que permitem gradualmente ir melhorando. Verificamos também que há indicadores que as freguesias têm mais facilidade em preencher, em pontuar e que se relacionam com ações que fazem com frequência, nomeadamente a animação sociocultural, a visão, que tem a ver com a visão do presidente ou da direção da freguesia a médio prazo, a biodiversidade e espaços verdes, mobilidade e transportes, equipamentos e espaços públicos. Depois há outros indicadores onde geralmente as freguesias pontuavam menos, em média, obviamente. Atualmente estamos então nesta fase 4, a fase, portanto, deste terceiro ciclo, já abriram as candidaturas, temos feito já vários workshops, temos desenvolvido projetos com algumas freguesias que portanto, solicitaram a nossa presença nesses projetos ou com parceiros e, portanto, a avaliação, a submissão será 15 de janeiro, a avaliação vai decorrer até maio e contamos dar os resultados em junho, esperemos que o Covid nessa altura já nos permita fazer uma cerimónia presencial, que era o que nós gostaríamos. Os indicadores que vão então vão ser avaliados são 10, como veem eles relacionam-se com diversos objetivos do desenvolvimento sustentável. Aliás, é a nossa intenção também, no final, depois de submeterem a candidatura, termos um pequeno relatório com a vossa posição face às metas dos 17 ODS, dentro do que é avaliado no nosso programa, obviamente, mas como veem, todos eles estão aqui contemplados, também se relacionam com outros enquadramentos teóricos, como por exemplo o PNPOT ou a Estratégia Nacional de Educação Ambiental, etc. Indo diretamente aos indicadores, temos então o primeiro, que é a mobilização, capacitação e educação para a sustentabilidade. É um indicador que é transversal a todos os nossos programas, porque é a nossa ação principal, e o objetivo é, de facto, incentivar a promoção de ações de capacitação e educação neste tema. No indicador 2, obviamente para motivar para práticas que melhorem os padrões de consumo, nomeadamente na questão da água e da energia, e que implementem melhor gestão de resíduos. Na mobilidade e transporte, é trabalhar um pouco a promoção das condições de acessibilidade e mobilidade e também sensibilização para as pessoas adotarem, nomeadamente na freguesia, também meios mais sustentáveis de transporte. Nos espaços públicos, espaços verdes e equipamentos, avaliam-se os diferentes aspectos relacionados com a qualidade dos espaços públicos, quer dos equipamentos, quer da maneira como também são tratados os espaços verdes, que também depois passa para o indicador da biodiversidade, nomeadamente a parte dos espaços verdes, onde se também valoriza a preservação da biodiversidade, o recurso, portanto, a medidas que, por exemplo, combatam as invasoras ou que promovam práticas agrícolas mais sustentáveis. Houve aqui um salto. Olha, faltou aqui, não sei, há aqui um salto qualquer, faltaram-nos aqui 5 indicadores, mas não tem importância nenhuma, porque nós vamos depois descrevê-los, portanto eles não são 5, são 10, não sei porque é que falta aqui um slide, mas foi aqui. Não tem problema, nós depois quando enviarmos o documento a quem quiser, vamos incluir e também vamos depois falar com eles. Antes de vos falar dos indicadores, portanto agora vamos falar um a um, queria debruçar um bocadinho neste slide, que embora tenha muito texto, o que nós queremos aqui é que fique claro como é que deve ser descrita uma ação, um projeto, uma atividade. Ou seja, normalmente pedimos, descreva uma ação, 2 ações no âmbito, sei lá, da conservação da biodiversidade ou da gestão de espaços públicos, etc. Quando vos for pedido
para descreverem uma medida ou uma ação, devem ter em consideração, tanto quanto possível, falarem estes diversos assuntos, porque só assim é que depois a ação é considerada como corretamente descrita. Ou seja, pôr o nome, nomear qual é a ação, quem é que a promove, se é a junta de freguesia, ou se é em parceria, ou se é outro promotor, e portanto a junta é apenas parceiro, não tem problema nenhum, só tem que o explicitar. Depois, é sempre importante descreverem quem é o público-alvo, a quem é que se dirige a ação, se é para a população, se é para as famílias, se é para os funcionários, se é para as escolas, se é para as associações, quem é que queriam abranger nessa ação que estão a descrever. Depois a descrição, obviamente, portanto, que atividades é que se vão desenvolver, o que é que vão dar mais importância, quais são os objetivos que pretendem atingir com essa ação e as metas, nomeadamente se conseguirem concretizar metas melhor, ou seja, nós pretendemos melhorar, sei lá, por exemplo, a gestão da água na freguesia, e a nossa meta é, vamos supor, reduzir 5%, e portanto esta ação teve esse objetivo concreto, né? Se não, pelo menos definirem os objetivos. Quando avaliamos uma ação, qualquer avaliação é sempre feita face aos objetivos que se pretendiam atingir e à sua concretização, tanto quanto possível, em metas, não é? Só assim é que nós podemos saber se atingimos o que queríamos com aquilo que estamos a fazer. Em relação aos objetivos, então, é explicitar claramente o que é que se pretende atingir, não é? O que é que no final pretendemos atingir, que as pessoas mudem comportamentos, que haja maior acesso a determinado serviço, etc. Quais são, e como é que, depois de feita a avaliação, quais foram os resultados, no fundo, se conseguimos ou não atingir aquilo que pretendíamos. Como é que se faz uma avaliação? Para avaliarmos alguma ação, temos que definir indicadores, né? E depois já vou dar exemplos. E temos que definir instrumentos, ou seja, indicadores é aquilo que eu vou medir para saber se a minha ação foi bem sucedida, instrumentos é a maneira como vou aplicar esses indicadores. Se é por inquérito, se é uma entrevista, se é um questionário, se é a comparação de duas fotografias, antes e depois, tudo isso são instrumentos, não é? Indicadores é o que tenho aqui deste lado. Por exemplo, se for uma ação geral de qualquer tema, normalmente um dos indicadores que mais usamos é o número de participantes, ou o número de participantes que avaliaram a ação como boa ou muito boa, não é? Ou pode ser o contrário, o número de participantes que avaliaram como má, aí esperando que seja pouco. Depois, por exemplo, se é uma ação sobre resíduos, podemos ter estes indicadores. Qual é a percentagem da redução do consumo que conseguimos atingir, qual é o número de fugas que detectámos e conseguimos, portanto, resolver, etc. Tem aqui vários exemplos. Isto, claro que cada indicador depende da ação que estão a descrever, mas deve ser importante não só para vocês conseguirem monitorizar os resultados, como também para os conseguirem comunicar, não é? Porque quando depois dizem à vossa população isto aconteceu e correu muito bem, se disseram reduzimos X%, ou houve X participantes, ou conseguimos fazer Y novos espaços verdes, por exemplo, é muito mais eficaz do que dizer só que está a correr bem, não é? Pronto, tem aqui outros exemplos. No âmbito da biodiversidade tem exemplos, por exemplo, sobre a percentagem de espaço público que foi intervencionado, o número de árvores que foram plantadas, por exemplo. Tudo isto são exemplos de indicadores, não é que tenham que pôr isto tudo, era só para, nós queríamos realmente nesta workshop dar ênfase a este aspecto, que na descrição da ação às vezes é muito insuficiente, põe as coisas muito telegráficas e depois a pontuação não é total precisamente porque faltam elementos, ok? A última coisa é a questão das evidências, não é? Portanto, obviamente que sempre que possível devem pôr fotografias, documentos ou links onde eles estejam, links até o ideal, porque escusam estar a carregar os documentos, mas, portanto, não se esquecerem de pôr evidências que realmente demonstrem, portanto, a veracidade do que estão a descrever. E são alguns exemplos. Não sei se querem pôr alguma questão sobre este aspecto, eu até vou interromper um bocadinho. Não sei se querem
colocar alguma questão. Se foi clara, Massude? Não? Pronto. Queríamos de facto insistir nisto das ações porque efetivamente é um aspecto muito importante e não basta só fazer, também é preciso saber descrever o que fazemos, porque o júri, infelizmente, embora nós no futuro estamos a organizar um conjunto de visitas às diferentes freguesias, mas não conseguimos visitá-las todas de uma vez e, portanto, as evidências são por isso muito, muito importantes. Pronto, então entrando rapidamente nos indicadores. Isto já foi também apresentado noutras ações, eu vou só referenciar, não vou entrar em muito detalhe, senão nunca mais terminamos. Vou-vos só chamar a atenção para os aspectos mais importantes, se quiserem mais esclarecimento, depois faremos. O primeiro indicador é então mobilização, capacitação e educação para a sustentabilidade. É o indicador que vale 10 pontos no conjunto da candidatura, portanto vale 10% e pode ter ainda um bónus de 5 pontos. Tem 3 subindicadores e nestes 3 subindicadores tem agora as perguntas e a pontuação que é atribuída a cada pergunta. Portanto, o primeiro subindicador tem a ver com os ecofuncionários, portanto, que é um elemento obrigatório da candidatura, portanto, se ninguém responde é 0 e que podem ter até 5 pontos. Estes não são bónus, são mesmo incluídos na candidatura, dependendo de taxa de participação e da taxa de execução. Aqui quer dizer dos resultados que tiveram as respostas. É o primeiro indicador. O segundo tem a ver com ações de sensibilização e informação no âmbito da sustentabilidade dirigida aos trabalhadores. Cá está, aqui quando se pede, lá está, os vários aspectos que tivemos a ver há bocadinho, o nome, quem é a iniciativa, público-alvo, por aí fora. Portanto, se a ação foi bem descrita, se é realmente dirigida aos trabalhadores da Junta, a pontuação, portanto, poderá ser até 1,5, não é? 1,5. E, portanto, é o A2. No B, temos 2 subindicadores. Um que é opcional e se aderiram poderão ganhar um bónus na candidatura, que é o concurso Ecofamílias. Muitas freguesias já fizeram este ano este concurso, muitas aderiram, algumas com pouca participação, outras com mais, mas isso é para progredir, mas outras não aderiram. Não é obrigatório, se quiserem aderir ainda o podem fazer até ao final de dezembro, a partir, portanto, normalmente este concurso está pelo menos aberto durante um mês, portanto, se algum presente ainda quiser lançar o concurso Ecofamílias na sua freguesia, deverá entrar em contato connosco brevemente e poderemos ainda implementá-lo até ao final de dezembro. Em janeiro já não será possível. Depois, se realmente tiveram, em função da participação e dos resultados, também terá uma pontuação que pode variar até máximo de 5 pontos. E no B2 tem a ver então com ações de sensibilização, de informação dirigidas à população em geral. Portanto, com os mesmos descritores que tínhamos falado, mas agora não para os funcionários, mas para a população. O indicador C tem a ver com a relação da freguesia com as ecoescolas. Portanto, primeiro é avaliado-se quantos estabelecimentos são ecoescolas e depois também é avaliada a maneira como apoiam ou trabalham com as vossas ecoescolas. Portanto, aqui devem realmente explicitar e evidenciar toda a ligação e a articulação que fazem com as escolas. Dentro deste indicador temos como projeto, já tínhamos visto, os ecofuncionários, não é bem um projeto, é uma ação que a própria candidatura obriga. O objetivo é apenas que esta ideia ou esta mensagem de candidatura passe para os funcionários e, portanto, que eles sejam chamados também a preencher um pequeno questionário, pelo menos ficam a saber que a freguesia se está a candidatar. E é esse o objetivo. Nós, em relação aos ecofuncionários, já tivemos pedidos de resultados. A partir da próxima semana iremos começar a enviar os resultados de cada freguesia e, portanto, neste momento terminou, tinha uma fase de execução, pelo menos para a maior parte já terminou. Se houver uma freguesia nova que queira ainda aderir, daremos um período também mais curto,
todos os outros tiveram, mas para ainda poderem também executar este questionário. É um questionário muito simples, como sabem, fala apenas de 3 pontos, de certa maneira é uma estratégia ou uma ferramenta de sensibilização. Que outro tipo de ações é que são aqui valorizadas? Uma série delas, estão aqui alguns exemplos que podem descrever, tentem escolher aquela que tem mais evidências, que acham que teve melhores resultados, que abrangeu mais população, que é mais inovadora, portanto, se calhar terão com certeza mais do que uma. Aqui são vários exemplos de ações que são valorizadas neste indicador. Como realizar a recolha coletiva, isto é, portanto, formação. Como reduzir os resíduos, como poupar energia, como criar uma horta biológica, etc. Portanto, estão aqui alguns exemplos, qualquer um pode ser um motivo para uma ação que será aqui valorizada. Isto são, portanto, os aspectos no Ecofamílias, como estava a falar, os aspectos que são trabalhados depois que se pergunta às famílias, são estes 6 aspectos, e portanto, este aqui é opcional também, como todos. Os que nós disponibilizamos é sempre de adesão opcional, este tem a particularidade de ser especialmente valorizado na candidatura. Depois, ainda dentro do indicador 1, temos disponíveis outros projetos, uns relacionados com aquela lista que falámos, outros que satisfazem essa lista e que poderão aderir e que são ou feitos por nós ou feitos por parceiros, portanto, formações que podemos fazer, árvores nativas, são exposições, e temos outras para além desta, a questão do depositarão, as relações com a ecoescola, etc. Isto tudo são projetos, digamos, que são valorizados então nesse indicador. No 2, temos então 3 subindicadores. No total, este indicador vale 15 pontos, portanto 15% da pontuação final. Está subdividido, no subindicador A, refere-se aos consumos de energia nos edifícios da sede, portanto, muitas vezes há mais do que um edifício, não é? Devido às uniões de freguesia, portanto devem ser anexados comprovativos, 2 faturas de 2019 e 2 faturas de 2020 e ser apresentados os valores desse consumo. E também referirem se têm implementado alguma medida de poupança e qual é que é, justificar e explicitar qual é essa medida e evidenciar se for possível. No consumo de água a mesma coisa, pergunta-se se existem campanhas para a redução do consumo, explicá-las e evidenciá-las, se tomou medidas concretas, quais é que foram, e se existem medidas para a redução da água no resto do território. Portanto, no fundo, medidas a vários níveis, portanto, desde a sede até todo o território, passando pela informação e sensibilização ao público sobre o tema. No subindicador C, dos resíduos, pergunta-se como é que trabalham os resíduos dentro da sede, portanto, aqui há uma coisa que se realmente ainda não têm, podem implementar, ainda estão a tempo, não é? De criar os ecopontos, pelo menos os ecopontos azuis e amarelos, que numa sede serão eventualmente os mais utilizados. Tem que mostrar, realmente evidenciar através de uma fotografia que isso é uma prática que existe na sede da freguesia. E também, claro, que se aderirem à recolha de outro tipo de resíduos, nomeadamente portanto, a roupa, os óleos, os resíduos elétricos e eletrónicos, as pilhas, isso é também valorizado, é dizer quais é que aderiram, quais é que têm, e serem, no fundo, também um ponto de recolha e de formação e informação para a separação de outros resíduos, inclusivamente compostagem, porque não está aqui, mas pode ser também outro. É fundamental, é um resíduo muito importante, grande parte dos nossos resíduos podem ser compostáveis e é uma prática que nós tínhamos dos nossos antepassados e nos desabituámos. Portanto, agora é muito importante, de facto, voltar a incentivar a compostagem, porque produz logo quase a metade o volume de lixo produzido, digamos assim. Portanto, consideramos que uma maneira de incentivar é, de facto, que a sede tenha esses contentores e tenha essa informação e incentive essa recolha. Pronto, e depois é feita então a pontuação face
ao número de habitantes da freguesia e também dizerem se tomaram medidas conducentes à redução de resíduos. Alguns exemplos de medidas, cá está, tem algumas para a energia, algumas para a água, tem algumas medidas também para outros resíduos, mercados de trocas, campanhas de combate ao desperdício alimentar, etc. Tem aqui vários exemplos de medidas que, quando descrevem que medida tomou, se disserem estas, se evidenciaram que as tomaram, são naturalmente favorizados. Nós, neste indicador, temos alguns objetos e parceiros, nomeadamente parceiros que fornecem alguns equipamentos que ajudam a contribuir para esta questão, a Biofactor sobre os resíduos orgânicos, aqui o Positrão, recolhas de pinças, temos aqui umas impressoras que reduzem muito porque são ecológicas, a nível da tinta, de impressão e do gasto de energia, depois recolha de pastilhas, recolha de cigarros, houve agora várias autarquias a aderir por causa da nova lei de deitar as beatas para o chão, etc. Portanto, estes aqui, através de nós, têm acesso fácil, caso queiram implementar, mas não tem que ser através de nós, e há com certeza outros nesta linha. Então, no indicador 3, portanto, aqui vale 7,5 pontos, e temos 3 subindicadores também. No caso dos transportes públicos, no fundo o retrato da freguesia em termos de sustentabilidade em transportes públicos, e também pergunta-se aqui a regularidade de ligação à sede do concelho, porque é um aspecto importante, obviamente, da acessibilidade à população. Depois, na mobilidade inclusiva, cá estão 2 medidas que devem ser descritas com aqueles aspectos que nós já referimos, e que tinham como objetivo melhorar a acessibilidade aos serviços, equipamentos, espaços públicos de pessoas com mobilidade condicionada. Portanto, aqui há várias medidas, já vamos dar exemplos, devem ser evidenciadas. No subindicador C, então, as ações que fizeram sobre este tema nos últimos 3 anos, portanto, não tem que ser este ano, pode ter sido há mais tempo, que fizeram, se fizeram ações de educação, de sensibilização, para quem lá está descritas com os vários aspectos que falámos, e, por último, se implementaram alguma ação de melhor, portanto, no terreno, alguma ação de gestão que permita promover a mobilidade mais sustentável. É importante descrevê-la também. Portanto, aqui lá está a mobilidade sustentável ao nível da educação e da ação prática no terreno ou da gestão. Exemplos de medidas que podem aqui pôr e que se calhar têm. Volto a dizer, quando só são pedidas 2, não é preciso porem mais, põem as que são pedidas, devem descrevê-las o melhor possível. Portanto, promover os modos de deslocação sustentáveis, por exemplo, bicicleta, incentivar as caminhadas, etc. Fazer medidas que permitam a acessibilidade, por exemplo, rebaixar os lancis do passeio, ou, portanto, construir zonas de tráfego com redução de velocidade, as chamadas zonas 30 ou outro número qualquer. Portanto, as lombas são, por exemplo, também alguns exemplos, requalificar vias cicláveis, criar áreas de estacionamento em parques periféricos, por exemplo, são tudo medidas que incentivam então a mobilidade. Nós aqui temos um parceiro que é a Comud, que pronto, tem várias ações de formação e também consultoria nesta área da mobilidade sustentável. Pronto, se tiverem interesse, podemos pôr-vos em contacto com ele. No indicador 4, temos então os espaços públicos, não é? E tudo o que isso implica, nomeadamente a questão do espaço verde e equipamentos. Portanto, no A, os verdes, no B, higiene e limpeza, e no C, os equipamentos. Basicamente é isso, 10 pontos com 2 de bónus. O que é que são os bónus? Os bónus estão ligados aqui à questão da utilização de herbicidas, em que tem 1 ponto em cada um deles. No caso de não usarem nunca herbicidas,
quer no controle das ervas espontâneas nas vias de comunicação, quer no controle das ervas espontâneas no passeio. Portanto, se nunca usarem, têm um bónus. Se ainda usam, mas apresentam um plano de redução, são ainda pontuados e claro que tem que ter sempre evidências. Isto estende-se também depois aos espaços verdes e cemitérios. No fundo, a lógica é sempre a mesma. Como controla e previne as ervas espontâneas, portanto, se for de forma mais sustentável, ou seja, sem nunca usar herbicidas, tem um bónus. Se ainda usam ou se usam outros meios, descrevem e podem acrescentar, nomeadamente aqui, qual é o plano de redução que estão a prever. Portanto, imaginem que ainda usam maioritariamente herbicidas, se calhar não têm nada para pontuar nos anteriores, mas podem pontuar aqui, explicando que querem implementar um plano de redução, escrever como é que está a ser implementado, desde quando e quando é que pensam que estará implementado. No caso da higiene urbana, basicamente é perceber se há uma monitorização constante da limpeza dos espaços públicos, portanto, através de uma pessoa, de uma entidade, através de um piquete, se existe um piquete também de manutenção. Nós sabemos que aqui as competências das freguesias são diferentes, em diferentes locais do país, mas pronto, muitas têm mesmo já essas competências delegadas pelo município, mas mesmo não tendo, é claro que é importante que haja alguém que monitorize e que haja rapidamente, não é? Depois descrever 4 ações de limpeza realizadas pela freguesia, portanto aqui lá estão as mesmas ações descritas o melhor possível, com aqueles aspectos. E no C, se foram feitas intervenções para melhorar então os equipamentos imobiliário urbano. Portanto, quais foram as intervenções e para as evidenciarem e descreverem o melhor possível. Aqui pedem-se 4 ações. Exemplos de ações ou de intervenções: limpar as sarjetas e sumidores, despejar papeleiras, lavar e varrer rua, remover as ervas nos passeios sem recorrer a herbicidas. Por exemplo, motivando a população para ajudar também nisto, nesta limpeza, nas ervas à sua porta ou outras formas, ou tendo outros meios de remoção, sacos para dejetos caninos, pronto, as floreiras, os bebedouros, as paragens, os contentores, os parques infantis, todos os equipamentos que com certeza melhor que nós sabem que estão a vosso cargo e que podem, ou têm no vosso território e que podem ser melhorados e mantidos. Temos aqui um parceiro que é a Soinca, que é um parceiro nacional que produz equipamentos, parques infantis diversos, lazer e também mobiliário urbano, como pontos de encontro, bancos, etc. Eles também temos um protocolo com eles para fornecimento destes mobiliários a preço com alguma redução no facto de serem freguesias. É um exemplo, não tem que ser a Soinca, mas é um exemplo do tipo de equipamentos que seriam interessantes aqui. No indicador 5 temos então a questão da biodiversidade, espécies invasoras, espécies nativas, a promoção e divulgação destes princípios de preservação e, por último, a agricultura. Na questão das espécies invasoras e nativas, o que se pretende aqui é, primeiro, que conheçam as invasoras, e por isso pede que mapeiem no vosso concelho a existência de invasoras. É a primeira questão, e depois que conheçam também o que são nativas e que referenciem e mapeiem algumas nativas existentes na vossa freguesia. Por último, pergunta-se ainda se estão abrangidos por alguma área classificada, não é? Se estiverem num parque natural, etc., de referirem isso. No indicador B, valoriza-se que tenham realizado ações que promovam a preservação da biodiversidade ou geodiversidade. Portanto, ações de formação, com escolas, com convidados, com outros elementos, portanto, e também as descrevem aqui quais foram as ações, aqui é só uma, mas descrever nos vários elementos, e também se valoriza, se promovem a criação de viveiros obviamente com plantas autóctones, preferencialmente. Portanto, se têm viveiros, descrevem o que fazem, com que plantas e como é que os
como é que os trabalham. E ainda, por fim, descreverem uma ação de gestão, ou seja, não é só educação, aqui é a mesma ação no terreno. Por exemplo, para controlar ou erradicar invasoras, para gerir as questões dos incêndios, para criar um banco de sementes, limpar as linhas de água, são exemplos de ações de intervenção direta no terreno. Se tem alguma, é descrevê-la, como é que aconteceu, quando, etc. Na área da agricultura, valoriza-se a existência de uma agricultura mais sustentável, nomeadamente se têm hortas comunitárias ou se têm outros modelos de produção alimentar deste tipo, portanto, explicitarem quais são, ainda se outras explorações, se têm explorações em modo biológico. Portanto, não tem que ser promovidas pela freguesia, é na realidade procurarem um levantamento no vosso território, quem são os agricultores que aderiram à produção de modo biológico. Depois fala-se também a questão, isto devia estar aqui a verde, é outro subindicador, se promove a compostagem na freguesia. E como eu tinha falado antes, a compostagem é de facto muito importante, é uma das ações que nós aconselhamos vivamente a trabalharem, se ainda não trabalham muito este tema, porque é uma maneira de facto de reduzir os resíduos orgânicos e portanto é aqui valorizada ações de ajuda à população para realizar essa compostagem. Cá estão alguns exemplos: promover o conhecimento e preservação da fauna e flora, identificar as invasoras e nativas, criar viveiros, reflorestar, prevenir e controlar, promover a compostagem, etc. Neste aspecto temos aqui 3 projetos que se enquadram aqui, por exemplo, a criação de percursos interpretativos homologados pela Federação. Temos um parceiro que pode fazer isso, percursos pedestres, que valorizem a biodiversidade. Temos um projeto nosso que é identificar plantas nativas e que já algumas freguesias aderiram, qualificação de linhas de água. Temos aqui a consultoria de um parceiro que tem desenvolvido muito trabalho nesta área. O indicador 6, informação e participação pública. Basicamente, tem lá os tais 4 subindicadores, tem 7,5 pontos. Aqui é valorizada a informação ao público sobre temas ligados à sustentabilidade, como vem aqui, é assinalar quais é que disponibilizam, pelo menos 5 têm que disponibilizar para ter a população total e devem pôr o link e, portanto, pôr a evidência de que têm isso online. Depois, em relação podem incluir outros aqui. Em relação aos serviços, a mesma coisa, devem assinalar destes todos quais é que têm, basta que tenham 3, idealmente mais, para terem a pontuação total. Portanto, este correio para sugestões e reclamações, etc. Tem aqui os vários exemplos, que são, no fundo, serviços disponibilizados ao cidadão. Aqui temos a questão do orçamento participativo. Portanto, se a freguesia tem ou se o município tem, muitas vezes a freguesia não tem porque o município já faz, devem na mesma referir e responder partindo disso. E no C3 também podem ainda indicar outros processos de participação pública, outros processos em que envolvam a população na tomada de decisões, em fóruns de discussão, portanto, descrever qual é e demonstrar que realizam esses processos. Portanto, aqui valoriza-se a informação ao cidadão e o incentivo à participação. Depois, a questão das plataformas virtuais interativas. Infelizmente, com o Covid, isto é cada vez mais importante, não é? Como todos sabemos. Aqui pergunta-se se tem isso integrado no vosso site, portanto, possibilidades de participação pública real, e quais são, explicarem. E depois também se pede aqui, então, as redes sociais em que costumam comunicar. Facebook, nomeadamente, portanto, basta que ponham uma, normalmente é o Facebook. O Instagram agora, como sabem, também tem muita participação. Nós também estamos, se criarem contas no Facebook ou no Instagram, sigam-nos, Ecofreguesias 21, que é para também irmos divulgando o que vocês publicam.
Portanto, aqui é avaliado principalmente o número de seguidores. Pronto, e cá estão uma série de ações que aqui ajudam a pontuar, disponibilizar online informação sobre vários temas, assegurar que a população tem acesso online a vários serviços, não é? Promover mecanismos de participação pública ou disponibilizar ferramentas de participação pública virtual. Aqui temos também parceiros temos um parceiro que pode, portanto, implementar ou criar mesmo um site com estas funcionalidades todas que referimos, participação, secretaria online, etc. E temos também a possibilidade, se quiserem desenvolver sessões participativas, de colaborarmos, pronto, se tiverem uma obra, uma medida que queiram pôr à discussão pública e realizar uma sessão participativa, seja sobre o tema que for, não tem que ser orçamento, pode ser outra coisa qualquer, poderemos também nós ajudar nesse aspecto, temos realizado algumas e pronto, tem uma metodologia própria e poderemos também ajudar. Entrando no 7, serviços de proximidade, aqui portanto, é um conjunto de 15 pontos, com meio ponto de bónus, tem 4 subindicadores, sendo que o primeiro se pretende valorizar a descentralização dos serviços disponibilizados à população em geral, portanto, o que é que descentraliza, o que é que, agora muitas freguesias, nós sabemos, estão, por exemplo, a disponibilizar a vacina da gripe, não é? É um exemplo que pode estar aqui, é o serviço de vacinação que é disponibilizado, pronto, não porta a porta, mas aglomerado a aglomerado, e outros serviços, muitos outros, nós depois já damos exemplos. Portanto, qualquer tipo de serviço que possam prestar à população, se tem alguma forma de ir ter com a população ou de descentralizar face à sede da freguesia. Depois os serviços porta a porta, portanto, por exemplo, cuidadores ao domicílio, se tem ou não tem, por exemplo, serviços de saúde ao domicílio, se tem ou não tem, e demonstrar, não é? Depois temos aqui transporte porta a porta, em alguns casos faz muito sentido, e para alguma população, tem ou não tem também. Depois aqui no C, então, serão serviços de proximidades mais dirigidos a crianças, jovens e idosos. Portanto, aqui o primeiro conjunto é para os mais jovens, descrever o que é que tem serviços e qual é a população e como é que evidenciá-los. Depois aqui para os mais idosos, centros de dia, também explicar o que serviço é que disponibilizam. E por último, programas de campos de férias, portanto, de ocupação destes tempos mais livres, aqui para qualquer escalão etário. Por último, está aqui ainda uma nota sobre a questão da população mais vulnerável ou carenciada, que outros serviços, descrever 2. Aqui, atualmente, no contexto de Covid, quase todas, pelo menos quase diria todas as freguesias tiveram que ter ações neste âmbito, não é? De auxiliar a população mais carenciada, mais idosa, com dificuldade de mobilidade. É o tipo de ações que podem aqui pôr. Podem ser exatamente ligadas ao Covid, por exemplo. Não tem que ser, mas é um exemplo que está muito na berra e de ter referido. Portanto, o objetivo aqui é ter a possibilidade de descentralizar, servir melhor a população, disponibilizar serviços mais próximos, porta a porta, apoio social a vários estratos etários e, por exemplo, o apoio psicológico a população carenciada, entre outros, a distribuição de alimentos, também muitas freguesias têm feito isso atualmente, etc. Aqui também temos, na parte da comunicação digital, o mesmo parceiro que pode ajudar, portanto, digamos, a criar aqui formas de descentralizar alguns serviços, não é? Por exemplo, a secretaria e a aquisição de documentos online, mas válidos, porque há muita aquisição de documentos que depois obriga a que na mesma existe a deslocação, há aqui uma maneira de fechar o ciclo, e, por exemplo, também outros projetos e outros serviços. Estamos já a terminar, vamos para o 8. O 8 é, de facto, um dos indicadores onde existem muitas ações nas freguesias. Nós pedimos 4.
Em cada uma delas devem descrever com aqueles aspectos que vimos antes, e aqui, portanto, falamos primeiro das socioculturais e desportivas, descreverem como é que foi, com quem, parcerias, etc. Depois, no B, fala-se da cooperação com a sociedade civil, o número de associações ou coletividades que existem e a maneira como as apoiam. E aqui o que é valorizado, portanto, todas as atividades que organizam e que promovem. Claro que este ano as físicas estiveram um pouco condicionadas, mas há também outras formas, não é? E muita gente encontrou, desde aqueles concertos em caminhões, etc. Tudo isso são atividades socioculturais que podem referenciar aqui, e também o apoio. Por exemplo, está aqui um exemplo, recriação da história de freguesia através de um teatro, pode ser uma atividade sociocultural que podem promover com a vossa população, e quem diz a história diz, sei lá, a flora autóctone, sei lá, os monumentos. Há muitas ações que mesmo em situação de Covid, com certeza, cooperam ou promovem o desenvolvimento sociocultural. Aqui chamamos a atenção da possibilidade de organizarem festas mais sustentáveis, quando houver festas outra vez, portanto evitarem uma série de questões de insustentabilidade, como por exemplo os plásticos descartáveis, as palhinhas, etc. E portanto há parceiros que também fornecem esse tipo de materiais. Na promoção da economia local temos então 4 subindicadores, vale 10 pontos. No A têm 2 ações para descrever, que se relacionem com promoção de emprego ou do empreendedorismo, descrito naqueles vários parâmetros que já falámos várias vezes, nos vários aspectos, 2 ações. No B, pede-se para promover ações de promoção do comércio local, que existem, portanto, de iniciativa da freguesia, ou não, desde que existam na vossa freguesia, mesmo que seja outro promotor, podem referi-las, claro que não é tão pontuado como se o promotor for a freguesia. 2 ações. No C, também 2 ações que promovam o turismo, tanto quanto possível sustentável, como é óbvio. Portanto, qual é a ação, quando é que foi realizada, etc. E também quem promove, portanto, pode até ser uma ação. Por exemplo, imaginem que o vosso município criou percursos pedestres que passam pela vossa freguesia, é válida, não é vossa, mas está na vossa freguesia, não é tão pontuado como se fosse vossa iniciativa, mas pode ser, se não tiverem outras, podem pôr também de outros promotores, normalmente aqui há muita articulação aos municípios. E por último, outras ações de promoção do território, como, por exemplo, candidatarem-se a galardões, por exemplo, ou fazerem festas especiais com determinado conceito, por aí fora. Tem aqui alguns exemplos, sorteios, promover feiras de rua, fazer, sei lá, concurso de montras, por exemplo, incentiva isto na parte do comércio, no turismo, feiras de turismo, de artesanato, confrarias, aqui no empreendedorismo, incentivar as empresas, etc. Por último, porque o 10 é mais simples, isto é ainda relacionado com este indicador. Temos aqui alguns exemplos, outra vez a criação de trilhos, também pode ser valorizado aqui. Nós temos um serviço, e já fizemos alguns, e temos outros em andamento, que é criar um roteiro turístico na freguesia, que é apresentado num flyer e em 2 páginas depois digitais. Está aqui o exemplo do último, que foi na freguesia de Óbidos. Portanto, são serviços que também podemos recomendar-vos ou mesmo realizar convosco. Por último, no indicador 10, não há projetos, porque isto tem a ver com o que é que a freguesia quer para o futuro, de certa forma. Portanto, tem-se aqui avaliar a visão, ou seja, não é só o que é que fizeram até agora e o que é que têm feito no momento, mas qual é a vossa ambição futura. Portanto, aqui devem descrever projetos que estejam em curso ainda e que se prolonguem no tempo, não é? Ou que estejam planeados. Portanto, o primeiro no A1 na área da sustentabilidade ambiental e no A2 na área da sustentabilidade socioeconómica.
Portanto, por exemplo, iniciativas de fixação da população jovem, por exemplo, pode ser na área da sustentabilidade ambiental, por exemplo, um projeto de criar um futuro parque natural na vossa freguesia, que identificam com valores naturais muito importantes. Portanto, não tem que estar implementado, tem que estar, tanto quanto possível, planeado ou já iniciado, mas é para desenvolver no futuro. E depois as ações a médio e longo prazo, no fundo é aqui descreverem a vossa visão, como é que estão a ver a vossa, ou como é que gostariam de ver a vossa freguesia daqui a 5 ou 10 anos, quer estejam ou não no executivo, o que é que gostariam que ela, e que acham que era possível e execuível que ela tivesse implementado, e como é que isso seria possível, portanto, como é que se concretizaria essa visão. Pronto, terminei os indicadores, depois é feita uma soma simples e é tudo validado para uma referência de 100, para que tenha um valor em percentagem no final, para ter melhor leitura, e, portanto, será uma ecofreguesia aquela que atingir pelo menos 50% neste índice. O que é que vai receber? Vai receber uma bandeira, principalmente, portanto, é simbólico, terá também um diploma, e normalmente também distribuímos mais aqui umas prendas simbólicas que a ideia é que vão comunicando na vossa sede, que são ecofreguesia. Portanto, o ano passado foi uma garrafa para água da torneira e um tapete de rato. Este ano ainda não sabemos bem, mas se calhar serão coisas semelhantes. Para participar há de facto um custo que tem a ver com todo este trabalho, que varia conforme a dimensão da freguesia. Penso que a maior parte já tem essa noção e até já fizeram o pagamento desta edição, os que estão em participação. Só dizer-vos que, de facto, os próximos passos é não esquecer de submeter rapidamente até ao fim do ano, mas ainda tem depois mais 15 dias de janeiro se precisarem, e devem optar por apresentar sempre o melhor que fizeram nos 2 últimos anos. Em alguns indicadores vai até 3, mas em média a informação deve balizar-se no que aconteceu em 2019 e 2020. Por último, ia mostrar-vos aqui, só para terminar, porque estivemos a trabalhar com uma das freguesias, eles por acaso até estão aqui, e antes de abrir o período de dúvidas, gostávamos de vos mostrar efetivamente um vídeo que foi realizado numa das freguesias, que é candidata pela primeira vez, e que acho que resume muito bem aquilo que falámos e o que é o desígnio de querer ser então uma ecofreguesia, e também é aqui uma homenagem ao trabalho muito esforçado que tem realizado esta freguesia e que realmente achamos que merece este destaque. A qualidade de vida da nossa comunidade sempre foi a nossa maior prioridade. E o desenvolvimento sustentável é cada vez mais uma realidade da nossa freguesia. Por isso mesmo, somos uma das candidatas ao programa Ecofreguesias 21, um projeto à escala nacional que procura envolver os cidadãos locais na construção de uma sustentabilidade participada. Neste momento, encontramo-nos em processo de candidatura ao galardão Bandeira Verde. O nosso objetivo é desenvolver e motivar a implementação de diversas ações, tornando-nos numa comunidade mais sustentável. Somos uma freguesia de Positrão, um projeto em parceria com a Escola Básica de Óbidos, através do qual é possível à população entregar os seus aparelhos elétricos e eletrónicos em fim de vida, assim como tuners, lâmpadas e pilhas. Todas as semanas, recolhemos também todo o tipo de aparelhos eletrónicos deixados pela população junto aos contentores da nossa freguesia. A nossa principal preocupação é promover boas práticas ambientais e sociais, dando o encaminhamento adequado de resíduos, garantindo a sua reciclagem. A reciclagem é precisamente outra das grandes preocupações de uma freguesia como a nossa. A boa gestão de resíduos urbanos, a separação de lixo e a reciclagem são fundamentais para o sucesso desta campanha, mas sobretudo para a sustentabilidade do nosso planeta. A mudança de comportamentos
é por isso crucial para que possamos ser uma freguesia cada vez mais responsável. E se muitas vezes ouvimos dizer que os cães são os melhores amigos do homem, nós queremos também retribuir a lealdade que os nossos animais têm por nós. Por isso mesmo, a nossa freguesia pretende sensibilizar toda a população para a recolha de dejetos dos cães. Para além de ser uma prática de consciência ambiental, é também uma demonstração de respeito pelos espaços e pelas pessoas que nos rodeiam. E o que seria uma ecofreguesia se não pensasse na poupança de água? Para além da freguesia disponibilizar várias ferramentas, o projeto Ecofreguesias 21 permite ainda ter acesso a um kit poupança de água, que inclui um redutor de caudal de duche, 2 redutores de caudal para torneiras e 2 sacos de redução de descargas de autocolismo. Queremos ser também uma freguesia livre de herbicidas e, para isso, é necessário conhecer e identificar os meios alternativos à utilização dos mesmos. Não basta substituir este processo por outros métodos ou equipamentos. É necessária uma progressiva adaptação dos espaços para uma concepção mais natural. Para que tudo seja possível, pedimos à população o apoio na limpeza dos passeios em frente à sua porta. O sucesso poderá passar por ações-chave, através das quais daremos mais espaço à natureza, voltando a neutralizar as várias tipologias do território, como linhas de água, bermas de estradas, jardins e parques urbanos. Esta concepção mais natural vai permitir que a nossa paisagem seja mais verde e mais florida. Pensar no futuro do nosso ambiente é uma responsabilidade social e por isso não deve ser assumida como uma obrigação, mas sim um dever, a ser posto em prática de forma voluntária. O meio ambiente é um bem de todos. Está nas nossas mãos continuarmos este trabalho em comunidade. Ajude-nos a ser uma ecofreguesia. Ajude-nos a preservar aquilo que é de todos. Pronto. E da nossa parte era o que tínhamos para vos trazer. Estamos agora abertos a qualquer questão que queiram colocar. Se quiserem que entremos na plataforma, qualquer coisa, qualquer dúvida que tenham, é a vossa a palavra agora. Boa tarde, posso colocar aqui 3 questões? Conseguem-me ouvir? Estamos a ouvir muito baixinho. Espera aí. E agora está melhor? Sim, está melhor. Eu tenho aqui 3 questões que não sei se será o local mais indicado ou não, mas se não for, depois posteriormente também podemos ver em conjunto. Quando nós estávamos aqui também a preencher a candidatura, que já começámos em alguns tópicos, surgiu-me aqui uma dúvida. Tento falar um bocadinho mais perto do microfone. Eu consigo ouvir, mas muito mal. Espera aí. Está melhor agora? Acho que está melhor, sim. Tive que puxar o computador para a frente. Estava a dizer que, pronto, se não for o local mais indicado, depois também posteriormente vemos em conjunto, mas quando estava a preencher aqui a candidatura, havia aqui uma questão que tinha a ver com os resíduos, que falava dos pilhas e roupa, e nós temos aqui uma pequena dificuldade, não sabemos bem onde obter esta informação, sobre quantos é que existem na freguesia. Em relação às outras, quem gera é, neste caso, o SMAS, e foi-nos fornecido o número, mas sobre estes não sabemos bem, temos que contactar diretamente a freguesia, se há aqui uma outra forma que nos esteja a escapar, que possamos saber estes números. Possam ter conhecimento, não é? Nesse sentido. É mais ajudas do que dúvidas. Disse que tinha que contactar a freguesia, não percebi. Não. Nós para os ecopontos amarelo... Ou contactar o município, talvez. É isso? Sim, nós aí contactámos o SMAS. Para os comuns, ao fim e ao cabo. Mas aqueles que têm a ver com as pilhas, a roupa e os RE, sim. Não sabemos a 100%
se é ao município, se é diretamente às entidades, se há aqui alguma forma que... Bom, o município pode ter ou não ter efetivamente essa informação, mas deixe-me só aqui agora recordar. Uma das perguntas tem a ver com a sede da freguesia, portanto, isso vocês sabem se têm ou não, não é? Sim, sim. Deixe-me só aqui rever consumo de água, energia e resíduos. Portanto, efetivamente, pergunta, número de contentores azuis e amarelos, roupa, óleos, R3S e pilhas. Pronto, pilhas normalmente estão associadas aos resíduos eletrónicos. Se realmente não sabem, talvez questionando a freguesia. O município, neste caso. Mas, espera lá. Sim. Perdão, talvez questionando o município, diria eu. Ok. Depois outra questão tem a ver aqui no indicador 4, no ponto A1.1. Vocês falam que em vias de comunicação. O que é que querem dizer ao certo? Ficamos aqui com esta dúvida se tem a ver com as bermas, se tem a ver com as vias rodoviárias. O que é que consiste aqui esta designação? A1.1 ou A2? A1.1. Não, A1.1. Como controla e previne as ervas espontâneas nas vias de comunicação. Exatamente, É isto, exatamente. não é? Sim, tem a ver com as estradas. Estradas em si, todo o tipo de estradas. Sim, Okay. sim. E depois uma outra questão tem a ver aqui com uma das soluções que vocês apresentaram, que tinha a ver aqui com as soluções das impressoras. De que forma é que nós podemos ter mais informações sobre as impressoras que possam ser mais sustentáveis? Sim, nós podemos pôr-vos em contacto com este parceiro, que é a Riso. Eles, de facto, têm uma solução interessante, quer a nível de poupança de energia, quer a nível de impressão a frio, portanto, utilizam tintas de impressão a frio, portanto, tintas também biodegradáveis, e tem várias soluções de compra, de aluguer, etc. Portanto, depois o Gonçalo pode-vos enviar essas informações e vocês falam com eles sobre isso. Ok, Tá tá bom. Muito obrigada. Nada. Mais alguma questão? Vamos todos ter 100%, não é? Margarida, desculpa, posso interromper um bocadinho? Com certeza, diga. Diz-me só uma coisa, por exemplo, eu no caso das plantas invasoras, eu tenho desenvolvido muito esse trabalho no ecoescolas da minha escola, da secundária. E isto porque estou a trabalhar também com FAPAs e com a professora Marchante da Universidade de Coimbra no levantamento. Eu posso utilizar esse trabalho que estou a fazer e incorporá-lo na freguesia, já que é a mesma freguesia, certo? Sim. São os alunos, pronto, são os miúdos, 7 miúdos já crescidos. Alguns, é o tal exemplo de ações que não são promovidas diretamente pela freguesia, por exemplo, mas são feitas em parceria com a escola. Sim. Pode ter uma ação que é realizada pela escola em colaboração com a freguesia que tem esse âmbito. As invasoras têm dois aspectos, um é identificar. Sim, que já estão, não são muitas, graças a Deus, mas já existem aqui 2 ou 3 que são terríveis. Convém que sejam erradicadas. Espécies diversificadas, devem ter as plumas, não é? Que infelizmente estão por todo lado. Não, aqui na minha freguesia nem existem muitas plumas. É mais a mimosa, também temos o chorão, porque as pessoas achavam que era muito giro ter chorões aqui nos quintais e afins. E começa a aparecer sanguinária. Exato. Pronto, realmente as plantas invasoras são geralmente bonitas, é por isso que as pessoas as trazem sem saberem que depois vão ser invasoras. Mas pronto, a parte das ações podem de facto colocar, nomeadamente a parte da sensibilização, ou mesmo de gestão, se fizeram erradicação, podem pôr que foi feita em parceria com a escola. Pronto, ok. Claro que sim. Obrigada. Em todas as ações, quando não é de iniciativa 100% da freguesia, mas que a freguesia participou, podem mencionar, pois é lá questionado em parceria com quem. Claro que se for de iniciativa da freguesia é mais valorizado. Ok. Portanto, mas para o ano já pode ser de iniciativa da freguesia, a escola pode... É sim, eu no fundo faço um bocadinho o papel das duas, porque eu estou para a escola, estou aqui, portanto às vezes sem querer, olha, é um 2 em 1. Lados. É um 2 em 1. É um 2 em 1, pronto. Muito bem. Há mais alguma questão? Estão aqui a felicitar o Marco e a... Ai, que agora fugiu-me o nome dela.
Mónica, A Mónica, que era a voz off do filme. Muito boa, muito boa. Nós também gostamos Por muito acaso não éramos, não. Não era a voz off, É no não? outro, é no Era outro. no outro. A Mas Mónica é no outro. Ah, está bem. Pronto, nós só mostramos como exemplo porque pronto, o comunicar à população também é importante, não é? E esta foi uma estratégia que eles tiveram e que divulgaram também nas redes sociais e sintetizar ali uma série de medidas e acho que está muito bem feito. Aliás, já vamos fazer parceria com o vosso produtor de filmes. Já soubemos, sim. Pronto, digam se têm mais alguma questão que nos queiram colocar, senão iremos fechar então a sessão. Voltamos a recomendar, se têm redes sociais, nomeadamente Instagram e Facebook, sigam-nos, que é para nós também mais facilmente termos acesso às vossas informações e divulgarmos, ou façam o tag das nossas páginas. E de resto, boa candidatura, fiquem livres, longe do Covid quanto possível, e muito obrigada pela vossa presença. Não tenho mais nada a dizer. talvez só esclarecer que vamos disponibilizar o vídeo, não é? Ou a apresentação, pelo menos a A apresentação. apresentação, sim. Uhum. Que era uma pergunta que Nós faziam vamos aqui no enviar chat. para todos uma ficha, uma pequena avaliação simples desta ação e juntamente com isso também disponibilizamos o link para descarregarem a apresentação e também pomos o link do vídeo, que se quiserem voltar a ver do vídeo que mostrámos ali da Freguesia de Óbidos. Pronto, sendo assim, já sabem que estamos ao dispor, se quiserem ainda fazer projetos daqueles que falámos, ou que têm a ver connosco, ou feitos por nós, ou com os nossos parceiros, apressem-se a pedir, porque depois tem que ser tudo feito até ao Natal, depois em dezembro já não vamos fazer projetos. Voltamos a dizer que iremos divulgar o resultado das ecofuncionários a partir da próxima semana, irão começar a receber e pronto, e qualquer questão já sabem, o Gonçalo é o que está sempre ali do outro lado da linha, com quem tem mais contactado, a Tânia também, eu também, estamos todos disponíveis para vocês. Muito boa tarde, então vou encerrar. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Obrigada, boa tarde. Obrigado, boa tarde a todos. Obrigada. Obrigado.